Cajamar, a 35 quilômetros de São Paulo, conhecer uma das histórias sobre discos voadores mais intrigantes e fantásticas da história do Brasil e até do mundo. Isso aconteceu em 1969. É nesta casa que mora Tiago Machado. Tiago era um vendedor de uvas e trabalhava em Pirassununga. Bom, agora nós vamos conhecer quem é ele e saber um pouco dessa história. Eu estava dormindo em casa de manhã, eu era revendedor de uvas. E a mamãe me chamou de manhã, falou: Tiago, levanta que tem um disco voador pousando aqui perto de casa. Levantei e fui lá até o tal pessoal, olhei e vi, era mesmo. E o disco estava num pasto? Estava pousado num pasto, numa grama lá, capim gordura, que se chama aqui capim lá. Aí pousado, sem barulho nenhum, tudo fechado, nada aberto, que eu vi aquele disco muito bonito. Aí fui chegando, me aproximando, quando eu cheguei mais ou menos uns 15 metros. Espera um pouquinho, daqui a pouquinho a gente volta. Quando eles vieram, em minha direção, pousaram assim mais ou menos, distância de 2 metros um do outro. Aí ele tinha um olho assim na testa, o outro normal, e vestido uma roupa bem colante no corpo, dobras, botões nas botas, polegar bem no pulso, 4 dedos normal. O polegar dele vinha bem no pulso, assim, bem pra cima no braço. Aí eu peguei e falei pra eles: você vem de onde? Norte, sul, leste ou oeste? Aí eles indicaram, faziam gesto assim pra mim e girava com a mão. Tirei o cigarro lá, medo, quem na hora do apavoramento fuma mesmo nervoso. Eu falei: eles vão me levar, né? Acendi o cigarro. Aí um olhava pro outro e fazia gesto assim, né? Aí eu falei: não sei se eles vão querer ou não. Peguei e joguei mais cigarro entre eles, que na mão não ia dar mesmo. Joguei mais cigarro entre eles, o que estava à minha esquerda, ele estendeu a mão assim, como se fosse esse desenho aqui. O cigarro subiu em sua mão, aí ele colou na perna, e esse mais cigarro desapareceu. Aí ele recebeu como se fosse uma mini câmera assim na mão, mas atrás tinha uma manivela. Eu falei: eu vou receber o que eu pedi, né, uma prova deles qualquer para mostrar pro povo. Que eu fiquei esperando assim, aí ele girou aquela manivela, saiu como se fosse um raio, aquele colorido assim, meio vermelho, e pegou na minha perna. E me deixou duro, como se fosse uma estátua, né, parado. Aí eles fechou a cúpula, eles saíram em alta velocidade em direção à Fazenda Bela Aliança, e ali que eles saíram que eu caí. E foi essa a história de 1969. César Tralli aqui. Foi em 1969, eu era revendedor de uvas, vendia uvas e legumes para a rua. E estava deitado em casa de manhã cedo, era 7 horas da manhã. Minha mãe entrou no quarto, me chacoalhou: Tiago, tá todo mundo vendo o disco voador aí. Aí eu acordei, olhei para a mãe e falei: mamãe, essa hora, 7 horas da manhã, a senhora falando que tem disco voador aí, mamãe, que é isso? Logo eu imaginei, né, que a 12 quilômetros daqui de casa tem a Força Aérea. Falei: pode ser um helicóptero, alguma coisa que tá por aí, o pessoal tá se confundindo que é disco voador, tá? Mas a curiosidade foi muita, a tumultuação foi muito curioso lá. Eu peguei e saí correndo para ver mesmo, assim, curiosidade lá, que eu olhei de longe e era mesmo um disco voador. De longe, olhando assim, era bem bonito, sabe? Como se fosse o formato de um prato em cima do outro, bem bonito. De longe eu vi aquele objeto parado. Aí tava cheio de curiosos perto de mim, mais de 60 pessoas já tinha no momento lá. Aí eu falei: vamos comigo até o local lá, vamos lá ver. Mas ninguém quis ir comigo, ninguém. Todo mundo apavorado, com medo. Peguei e vim sozinho. Tava com o binóculo no pescoço que eu tinha visto lá, e olhei de longe com o binóculo e vim embora com o binóculo pendurado no pescoço, até o local. Chegando aqui perto que eu passei a cerca da divisa do Zip aqui, aí me deu medo, deu aquele medo. Aí eu falei: eu sozinho não vou. Aí eu lembrei do seu Francisco Hanser,
um porteiro do Instituto de Zootecnia e Indústria Pecuária aqui, Fernando Costa, de Pirassununga aqui, na entrada da fazenda. Aí chamei, fui lá e falei, seu Francisco, tem um disco voador ali embaixo, tá todo mundo da vila ali vendo. E eu também vi, de longe. Eu queria ir lá perto ver, o senhor não quer ir lá comigo, ninguém quer ir comigo? Aí ele falou assim, pois não, Thiago, nós vai agora. Pegou um pedaço de pau e levantou da gabine ali, da sede do portão de guarda, e desceu em direção comigo procurar. Andamos por aqui, tudo ali, nada de ver o disco. E o povo gritando, é pra lá, é pra cá, é pra lá, mais pra esquerda, pra direita, o povo gritando ali, aquela baixada ali pra nós. Aí eu falei, seu Francisco, o senhor vai pro lado de baixo, eu vou pro lado de cima aqui. A gente se encontra lá na Chácara do Moraes, que aqui a 800 metros mais ou menos tem uma chácara do Moraes aí. A gente se encontra lá na chácara, né? Então eu peguei, ele foi pro lado de baixo, eu vim pro lado de cima. Nisso que eu vim pro lado de cima, andei mais ou menos uns 15 metros e cheguei aqui nesse local que eu estou aqui. Nesse local aqui. Cheguei, parei e fiquei olhando pro objeto. Achei bonito, quieto, parado, silêncio, não tinha barulho, não tinha calor, não tinha nada. Aquele objeto bonito, fiquei admirando o objeto. Admirei, achei bonito. Peguei e fiquei, no prazo de uns 3 minutos mais ou menos, que eu estava olhando, abriu em cima da cúpula assim, uma escotilha, abriu uma escotilha, né, que se fala. Abriu e saiu 2 tripulantes pequenininhos assim, ó, mais ou menos 1 metro, 1,5 m, mais ou menos de altura, não dava, é isso aí. E veio flutuando em minha direção assim, eu fiquei olhando e eles pousaram no solo. Aí fiquei olhando e falei, opa, dá pra me segurar e mostrar pro povo que eles eram pequenininhos, fortinhos, bem forte, musculoso. E eu fiquei olhando no vestiário deles. Eles tinham um vestiário colante no corpo assim, e tinha aquelas dobras assim, uma espécie de umas sanfonas assim, nas dobradiças do braço, ombro, joelho, perna assim. Aquela roupa bem colada no corpo, cor de alumínio assim, prata assim. E o polegar deles era bem em cima do pulso assim, sabe? 4 dedos normal e o polegar bem em cima do pulso. Fiquei olhando assim e falei, vocês vêm de onde? Vocês vêm de norte, sul, leste, oeste, de onde vocês vêm? Aí eles fizeram assim pra mim com a mão e fazia assim. Eu achei que eles não tinham entendido o que eu perguntei, né? Falei, vocês vêm de onde? Norte, sul, leste e oeste. Eles fizeram novamente o mesmo gesto com as mãos. Aí eu falei, eu acho que me entenderam. Aí começou a me dar medo, o pessoal já vinha gritando, vinha em direção para cá, onde eu estava aqui. Aí peguei, o medo foi tanto que eu olhei no rosto dele e percebi que ele tinha o rosto todo feio, sabe? Sinal de cicatrizes, olho diagonal, assim. E aquele capacete, assim, só via a face do rosto, assim, tava com o capacete. E tinha um cano, assim, que saía do lado do capacete, que saía a voz dele por ali. Mas era uma voz rouca, grossa. E não posso distinguir para vocês se é inglês, francês, japonês, que linguagem é. É uma voz bem rouca. E eles falavam comigo, eu não entendi. E nesse meio tempo, eu, quando eu passo nervoso, medo, assim, aí me dá aquela vontade de fumar. Fumava cigarro quente, não sei se vocês se lembram, queimava cigarro quente, verde. Pus a mão no bolso e tirei o cigarro. Pus esse cigarro na boca, acendi o cigarro. Que eu soltei a fumaça, aí um olhou pro outro e fez gesto assim que acharam meio engraçado. Eu peguei e falei, você grita fumaça, quer fumar? Ofereci cigarro para eles, arrumar cigarro quente e joguei no chão assim. Joguei mais cigarro no chão, o que estava à minha esquerda, ele estendeu a mão assim, e o cigarro subiu na mão dele, ele pôs o cigarro assim na sua perna e desapareceu o cigarro. Aí me deu mais medo. Aí eles deram um passo assim mais para frente em minha direção, parou, passo curto. Aí eu achei que eles iam me levar, eles vão me levar. E pra mim, sabe, como o povo vai saber que eles me levaram? Aí peguei e tirei o binóculo para pôr no chão, para deixar uma marca. Falei, esse povo pessoal que vinha aqui, vem vindo tudo pra cá, eles vão ver o binóculo e não me ver, vai saber que eles me levaram, né? E que eu tirei o binóculo e pus no chão, eles ficaram com medo.
ficaram com medo e voltou para o aparelho. Aí voltei o binóculo de novo no pescoço, aí eles vieram em minha direção novamente. Pousaram e eu pedi que eles deixassem qualquer prova que eles tivessem, qualquer coisa, objeto que eles pudessem me deixar, para provar para o povo que eu tive contato com o disco voador, que nem eu acreditava nisso, conversando com os tripulantes. Aí o povo já estava chegando aproximadamente, eles voltaram no aparelho, um entrou e o outro ficou para o lado do meio corpo, para fora da escotilha lá, e eu pedindo uma prova para eles. Deixa uma prova para mim, qualquer coisa, para provar para o povo que eu tive com vocês. Aí ele recebeu na mão um aparelhinho pequenininho assim, para mim era um objeto que ele ia deixar para me provar, né? E atrás desse aparelhinho tinha uma manivela assim. Ele virou em minha direção e eu fiquei esperando para pegar. Eu pensei que ele ia jogar, o povo já vinha chegando, jogando pau, lata, gritando, aquele povo todo aqui, curioso. Aí eles virou a manivela, saiu um jato paralisante, que eu dou esse nome porque aprendi na Força Aérea, o coronel que me explicou, que o nome disso é jato paralisante. Na época a gente falava, era uma imitação no maçarico, sabe? Um maçarico, muita gente já viu maçarico, assim. Veio nessa direção e pegou na minha perna. Pegou na minha perna direita e eu fiquei parado, assim, que nem uma estátua, assim. Aí eles, quase de 2 segundos, eles saíram em direção à Fazenda Bela Aliança. Fica nessa direção aqui. Aí eu fiquei, que ele saiu, aí eu caí. Eu caí aqui, aí chegou o pessoal, já corre daqui, corre de lá, e a marca ficou no dia todo em giro, e a marca do tripé, que ele tinha um tripé, o disco voador tinha um tripé, e ficou a marca certinho do tripé aqui. Aí foi onde correu as notícias, tudo, a FAB veio, cercou, o Coronel Zani deixou o soldado de plantão, ficou tudo cercado aqui, colheram terra, puseram o aparelho aqui, o aparelho acusou que ainda existia algo estranho para cá, vieram, pegaram o helicóptero, vieram do helicóptero aqui, pegaram o helicóptero e foram imediatamente para lá, mas da hora de sair com o helicóptero, a hélice do helicóptero deu problema, saiu a hélice do helicóptero. Aí ficaram apavorados, aí arrumaram correndo, mesmo assim saíram com o helicóptero nessa direção da Fazenda Bela Aliança e foram embora. Chegou lá perto da Fazenda Bela Aliança, eles viram um povão que estava lá trabalhando na roça. Eles foram lá perguntar lá, no povão lá. As informações que o povo deu eu não posso citar, porque eu não estava perto, não sei de nada. Só vi comentário com o Coronel Zani, que ele foi lá e perguntou. Ele teve informações do pessoal que está trabalhando na roça. Aí fui para Santa Casa, socorrido pelo Nino, grande amigo meu de Pirassununga. Fui socorrido pelo carrinho dele, um DKV. Puseram dentro do carro aqui e levaram para Santa Casa. Chegou na Santa Casa, o médico olhou. O que é o caso do rapaz? O caso do rapaz é que o disco voador deu um jato nele, um raio nele lá. Ele tá ruim aí, doutor. Aí o médico, o doutor Henrique Reis, falou assim: tem que internar esse rapaz no hospital de louco aí, porque esse disco voador não existe, rapaz. Isso daí não existe, não. O médico não queria atender. Aí nisso chegou lá na Santa Casa os coronéis da aeronáutica. E junto deles tem o Coronel Zani, foi muito atencioso. Me socorreram, fez o médico atender, me deram injeções para aliviar um pouco a dor. Eu só bebia líquido, diurésia, direto. Aí fui até a Força Aérea Brasileira, a FAB, aqui pertinho, a 12 quilômetros. Da FAB me transportaram por uma jato até o Rio de Janeiro. Lá fizeram o tratamento em mim de acupuntura. E o quarto tratamento, foi o terceiro até o quarto tratamento, eu já estava bom, andando, normal, antes não andava, estava emagrecendo muito. E sem alimentação, comecei a me alimentar. E daí pra cá, fiquei eternizado coronel, fui para São Paulo, transferiram para São Paulo. Fiquei no Hotel Comodoro, hospedado lá por conta da FAB. E até os repórteres chegaram, muita gente perguntando atrás. Porque acalmou um pouco, aí a FAB pegou e me trouxe até Pirassununga. Essa foi a minha história de 1969. Na parte do Jupe, Escola Agrícola, eu vi um objeto que desceu lá. Minha filha estava dormindo, eu peguei e chamei ele, falei: levanta, vai ter que... Estão vendo um objeto lá, disse que é disco, mas a gente não sabe o que é, né? Então ele pegou e falou: disco não existe. Mas pegou e saiu, levantou e foi correndo para lá para ver o que era. Chegou perto e falou: penso que é um balão.
Mas aproximando não era o balão. Era aquele... Era redondo, brilhava, tinha 3 pés, desceu lá, ele foi lá, aproximou-se. Aí saiu um personagem baixinho, ele estava com binóculo no ombro e ofereceu um cigarro para a pessoa que estava no disco. E nesse momento ele ficou um pouco assustado, foi afastar, ele foi atingido pela pessoa do disco. Depois, como é que o Tiago foi socorrido, dona Maria? Aí o Tiago foi socorrido pela um rapaz que chama, por nome de Nino, que dá venda do bar. Pegou e foi lá, aproximando todo mundo correndo para lá, né? Aí ele também foi lá, o Tiago estava deitado, foi atingido, estava derramando suor, estava todo molhado, viu o Tiago como se fosse uma menina, né? E pedia água, e a gente pediu água para o Chico antes do portão. Ele levou um litro d'água, botava na boca dele, ele tomava água e pedia água, e gritando de dor na perna, né? Então o menino pegou ele e levou no Santa Casa. Aí o doutor Henrique pegou e falou assim, não existe nada, isso é bobagem. Nem atendeu. Aí viemos para casa. Aí o pessoal da aeronáutica da academia, ele que atendeu, que veio em casa e falou, como é que não tem nada, né? Foi buscar o médico, aí o médico veio, fez uma consulta nele, aí encontrou o lugar que foi atingido, estava inchado o lugar, na perna, estava vermelho o lugar machucado. Então foi atendido, foi assim, foi a história do disco. Correto. Muito obrigado. De nada. Quando estive lá, eu vi no solo 3 marcas assim, no chão. Eles diziam que é a marca do tripé, né? Do disco. Isaac, como é que eram essas marcas no solo? Eram meio arredondadas, mais ou menos essa espessura, assim. Eram 3, para um tripé. O lugar estava amassado no lugar. Amassado? É. O capim, quando ficou amassado, você lembra se ele ficou entortado para um lado ou para o outro? Como que estava o local? Para mim, eu vi que estava normal, assim. Quer dizer, onde desceu estava meio amassado, bem amassou em volta, né? E o local onde foi colocar dos pés estava mais afundado ali. Afundou no solo? Afundou ali. E naquela região que tinha as marcas, a que cor que ficou o capim, o mato ali? É como se fosse depois de uma geada, ficar queimado, né? Em volta. Assim, não queimado de fogo, mas assim seca. A parte seca, é. Tá, ok. Depois que esteve nesse local, nos dias seguintes, você sentiu alguma dor de cabeça, algum sintoma esquisito Não. O fato de você ter estado lá? Não, eu não senti nenhum problema. Inclusive, quando eu toquei nele, levei ele para o hospital, inclusive, né? Mas eu tive contato com ele assim, de ter posto a mão nele, mas não tive problema nenhum. Só uma vizinha lá que teve. Pôs a mão no Tiago, você disse? É, no Tiago, Você ajudou a socorrer na Santa Casa? Exatamente. E lá na Santa Casa, o que aconteceu? Porque o policial falou pra gente que levasse lá, com ordem dele, procurasse no pronto-socorro, disse que era a ordem da polícia para levar ele lá, né? Aí fomos assim, conversamos lá, chegou na hora de atender ele, falamos com o médico, né? Ele deu uma olhadinha no garoto só, mas nem tocou nele. Aí disse que eu podia vir embora, que não tinha problema nenhum, que não era nada não. Foi o que ele disse. Você lembra o nome do médico que não quis atender o Tiago? Doutor Henrique. Henrique lembra sobre Reis. Doutor Henrique Reis, é. Aí trouxeram o Tiago para casa? Foi, aí trouxemos de novo para casa. Mas ele tava não tava bom, ele tava meio esquisito. Ele não conseguia andar direito? Ele tava meio bobão, meio assim, sabe? Esquisito, meio aéreo e tal. E depois disso, o médico parece que veio atendê-lo em casa, como é que foi? Depois aí trouxemos para casa, a academia ficou sabendo, porque parece que acusado no radar lá deles que tinha um objeto não identificado aqui, né? E aí veio o comandante, veio em casa e pediu para que fosse buscar o médico. Aí sim, ele fez um exame geral nele, legal, aí sim. Lá no terreno no que desceu no CISIP, esse objeto, depois a aeronáutica, eles cercaram o local, o que eles fizeram no local? Foi cercado, eu não sei se foi a academia ou se foi a polícia que foi cercado, puseram corda, tudo em volta lá, e não podiam ninguém entrar lá, porque eles puseram um aparelho na hora lá e disse que tinha radioatividade no lugar, foi o que eles disseram. E não deixou o pessoal mais encostar lá não. Ninguém mais se aproximou? Não pôde. E você viu algum helicóptero descer, subir lá? Eu vi o helicóptero voando em volta.
volta. Mas eu tive que sair depois e não, isso ele desceu lá. Isso o helicóptero aeronáutica mesmo? Isso, da academia. Ok, e o Thiago depois ele foi pro Rio de Janeiro, fazendo tratamento? Ele foi pro Rio. A gente não tinha certeza se ele estava no Rio ou em São Paulo, né? Porque eles mesmos não explicavam de jeito pra gente direito. E depois de quanto tempo que o Thiago voltou pra casa, bom, sem problema nenhum? Eu não calculo, talvez dias, um mês, 2. Acho que depois de uns 20 dias, mais ou menos, que eu calculo, Aí ele voltou bom, tranquilo, sem problema nenhum? Voltou normal. Normal. Ok, muito obrigado, hein? Eu levantei cedo e fui olhando para lá e vi. E ele já estava no chão. Aí depois, então, eu fui chamar o meu padrasto e o padrasto do Thiago para ver. Aí foi lá e chamou o Thiago e foi aí que o Thiago foi lá. Depois que aconteceu o acidente com o Thiago, que ele recebeu o tiro de luz, a senhora também foi lá, no local? Eu fui, não no local, eu fui já na casa onde ele estava, lá no CISIP, lá perto do portão do CISIP. Já tinha um socorrido? Já. Aí foi lá que eu vi ele, daí eu vi que eles caras olhando ele, para ver lá, aquele dando água para ele e tudo. Aí eu peguei, ele tinha muita dor na perna, eu puxava a perna. Daí eu peguei o canivete, cortei a calça dele, descosturei, e para nós ver o que tinha na perna dele, fosse picar de cobra, alguma coisa, né? Aí tinha um sinal na perna dele. Um vergão, alguma coisa? Um vergão, inchada também? Não, inchada não, ela era só um vergão só, uma coisa que tivesse batido. Esse vergão que cor que era? Era branco. Branco a perna dele? Transparente, não era assim que nem quando a gente bate e fica aquela marca vermelha, não, era branco. A calça dele ficou assim, com alguma marca na calça? Ou só na perna dele? Só na perna, na calça eu não reparei, não vi nada não. Só vi só na pele mesmo. Aí depois vocês fizeram o quê? Socorreram ele, levaram para Santa Casa? E daí foi o irmão dele, a dona Maria, que levou, eu não fui junto. Mais um detalhezinho. A senhora viu quando o objeto depois, ele levantou o voo e foi embora, você não chamou? Não, senhor, não. Eu fiquei muito nervosa com aquilo tudo e não fiquei olhando para lá, assim, ver se ele levantou o voo, o que aconteceu, não vi. A senhora também, depois que esteve no local, a senhora se sentiu mal nos próximos dias? O que aconteceu com a senhora? Eu sentia mal, não podia dormir de noite, fiquei muito nervosa, tinha ânsia de vômito, não podia comer, até a água que eu bebia eu sentia mal. Isso quantos dias durou mais ou menos? Não estou sumindo dia, não sei quantos dias durou. Depois passou, sumiu tudo? Sim, eu fiquei nervosa, foi bastante tempo, mas no momento foi muito ruim. Ok, muito agradecido. Eu fui ver, fui no local, dali um pouco, e vi as marcas dos pés, do disco, né? E onde o capim estava queimado, né? E havia mais pessoas examinando o local, né? Depois eu saí, mas eu sei que foi autoridades lá ver, entendeu? Tomou conhecimento de tudo, colheram amostras, né? Acredito que sim, que é da terra, do capim queimado, né? E assim foi o que aconteceu. Então explica para nós como é que era a marca que foi encontrada lá no solo que o senhor viu. Me lembro muito bem das marcas. Era assim arredondada, mas embaixo boleada, entendeu? Abalada assim. Sim, senhor. Exatamente. E elas se aprofundaram um pouco no solo também, né? Acredito que é com o peso do aparelho, né? E o capim estava queimado, né? E havia muita gente no momento. Eu não demorei muito, porque sabendo, fui correndo lá devido à minha curiosidade, né? E lá depois veio autoridades, né? Veio pessoas que talvez seja da especialidade, colheu o material para análise, uma coisa assim, né? E assim foi se passando. Cercaram, né? Todo o local, as autoridades? Sim, foi cercado, sim. Foi cercado. Claro que andaram com helicóptero lá em cima, tudo, examinando. Chegou a ver os helicópteros da Força Aérea? Olha, havia sim. Havia helicóptero. Acho que foi só helicóptero. Né? Depois que eles cercaram, não deixou mais ninguém ir lá olhar. Olha,
Quanto isso aí, porque eu voltei, após eu ver tudo lá, o despertou a minha curiosidade, eu voltei para casa, agora não sei como ficou o restante. O final daquilo lá eu não sei, eu sei que todos que viram lá as marcas dos pés, do capim queimado, só teve que acreditar num aparelho que pousou ali. Aparelho estranho, de origem desconhecida. Origem desconhecida e foi coisa muito rápida também, como o nosso amigo Tiago não pode tomar melhores conhecimentos porque foi meio rápido, né? Ele teve assim um tipo de comunicação, né? Inclusive atingido por um raio do aparelho nas pernas, né? Na perna direita que atingiu na coxa? Sim, senhor, me disse ele, na perna direita pegou as coxas dele, né? E assim aconteceu tudo isso daí. E depois a gente viu a entrevista do nosso amigo Tiago na televisão, né? E foram se passando os dias, né? E hoje a gente não sabe em que pé parou o assunto, mas eu acredito que isso aconteceu, não foi nada planejado, de jeito nenhum. Tiago viveu uma experiência totalmente fora do normal, de um outro mundo, né? correto. Um mundo diferente, né? Muito agradecido, Santana. Ora, chefe, disponha sempre, por favor, é tudo a verdade que eu estou falando, viu? Muito obrigado. Ok.